SBT? O Canal Nossa, 4. acho que tá pior que da treta da Globo. O Canal 4 SBT tá complicado. tá complicado ali, viu, gente? Qual o problema do Marcando o Povo com o Dudu dessa vez? O problema é o seguinte, é que eles podem ser afastados da emissora e até dispensados. Por quê? Dispensado. Eles brigaram de novo? Não. Tudo isso faz parte de um processo de limpeza, digamos assim. E de fusão. De limpeza. Fusão e por quê? Na verdade, vamos por partes. Porque assim, o que acontece? O SBT sempre teve um jornalismo muito, como eu posso dizer, popular. Aquela linha mais popular, mais sensacionalista em alguns momentos. A gente pode lembrar do Aqui Agora, de outros programas que eram mais sensacionalistas. Porém, o Silvio Santos estaria ali com uma ideia diferente para o jornalismo dele. Que ideia diferente? Eu já vou te contar qual que é essa ideia. Mas para essa ideia acontecer, tem que tirar os dois? Talvez ele tenha que mexer um pouco nessa coisa, nesse jornalismo que ele gosta, que é essa coisa mais entretenimento, sabe? Esse jornalismo mais popular, digamos assim. Boa. Por isso, talvez Marcão do Povo e Dudu não se encaixem mais nisso. Isso, inclusive, talvez tenha a ver com a demissão da Raquel Sherazade, que a gente falou da limpa do jornalismo. Mas a Sherazade não tem o mesmo jeito dos dois? Não tem, mas tem um perfil também que a gente conhece, que é um perfil de emitir opinião, que é um perfil diferente do que o mais Silvio agressivo. Isso. Diferente do que o Silvio Santos quer agora. Porque agora, Silvio Santos estaria em conversa, inclusive avançada, segundo notícias da TV, o Daniel Castro, que é uma fonte incrível. Beijo pro Daniel Castro, viu? Ele é maravilhoso. Ele disse que o Silvio Santos estaria em conversa avançada com a CNN Brasil para que a CNN e o SBT unissem os departamentos de jornalismo. Por isso eu falei fusão, por isso a fusão. Por isso a fusão. Seria uma parceria, digamos assim, nessa área da TV aberta. O curioso é que a CNN é um canal fechado mundialmente, né? Tanto que chama Cable News Network. Aqui seria aberto. É meio estranho até isso, né? Mas, sinceramente, a CNN vai fazer umas exigências absurdas. Pode ser a saída deles. Mas, aí eu te falo, é o perfil do SBT? A forma como a CNN faz os noticiários deles? Que é bem diferente, né? Eu acho que não. Não é. Porque se você tem... Aí, gente, que entra uma coisa importante. Se você tem Hoje, os canais abertos são populares. Sim. E tem que ser popular, tem que se traduzir o que as coisas são ditas. Porque às vezes a gente assiste alguns telejornais e a gente não entende nada, porque eles estão falando outra língua. Exatamente. A CNN tem muitos debates e tudo mais. Será que o público de TV aberta está afim de sentar para ficar ouvindo debate o tempo inteiro? Mas aí tem eu acho que não. Então, mas aí tem um ponto, eu né? assisto um pouco e me canso. Porque, por exemplo... Porque é lento aquele negócio, enjoa às um vezes. pouco, né? Mas assim, traria talvez menos audiência? Talvez desse menos audiência. Mas, por outro lado, traria mais prestígio para a emissora. E traria mais faturamento, mais Mas anunciantes. como é que seria, então, essa questão dos jornalistas da CNN que são mais autorais nos comentários? Então, mas aí entra no princípio Sherazade. Mas aí entra na questão do seguinte: o departamento de jornalismo do SBT seria controlado pela empresa, pela CNN. O SBT não se envolveria mais nisso. Então, mas aí você perde a sua direção da linha editorial. A linha editorial vai ser a do outro canal. Porque é interessante nessa possível fusão, que assim, a gente pega uma das emissoras mais populares, com uma linguagem didática, cai bem naquilo que você falou, Cátia. Não tem nada a ver. Um jornalismo mundialmente conhecido, com uma linha editorial completamente diferente, inclusive com um público diferente também. Isso a gente não tem como negar, né? Mas posso... E desculpa, só completando até o que o Mantovani falou, não existe ainda uma exigência, tipo, não existe ainda declarada. Não queremos Dudu ou Marcão, ou não queremos esse tipo de jornalismo. Ele é velado, mas é muito natural que a gente já faça essa leitura, gente. Mas eu vou te dizer uma coisa. Né? É assim, quando a gente muda de emissora, a gente acha que a emissora X que você estava, você vai trazer o público da emissora X. Uma parte você traz, o outro. Cada emissora tem o seu público. Isso, eu concordo. Quando a gente mudou aqui pra Band, gente, a gente levou 8 meses para entender o que o público da Band queria ver, porque a gente pega de 2 programas da Renata e do Neto de esportes. Então, como a gente faz essa transição, não é tão simples como as pessoas imaginam. E todas as emissoras têm o seu público. A Globo, ela tem um público diferente da Record, diferente do SBT, diferente da Band, diferente da TV Cultura, diferente da Gazeta. Então, eu vejo por mim, quando eu ligo numa emissora, eu quero saber o que eu estou assistindo.
Quando eu sempre, não é porque eu tô aqui na Band que eu tô falando isso, não. Quando eu ligava na Band, eu sabia que eu podia assistir junto com meus filhos na sala, que você tem uma informação, mas uma informação dada com o peso de uma emissora que vai atrás de saber a verdade, que não fica jogando fake news, que não joga para sair na frente, uma responsabilidade. Quando a gente assiste o SBT, a gente vê o quê? Vem programas populares, Sim, mas assim, de diversão. Entretenimento, mas diferentes, por exemplo, do que a gente vê na Band, do que vê na Globo, que vê na Record. Eles se cruzam em algum momento. Se complementam. E na verdade... E não tem nada a ver com a CNN. Não tem nada a ver. O lance empresarial. Mas tem uma coisa ali. Então, mas será que o Silvio está disposto a, em nome dessa questão empresarial, sair desse controle que ele tem? Dizem que eu ele acho que ele já está cansado. Eu acho que ele já está Dizem que meio ele tá jogando a toalha. empolgadíssimo com isso, com essa parceria Pode que está ser um possível. fôlego diferente Ele que é um pra grande ele, fã do jornalismo da CNN, o Silvio. Então, assim, ele está empolgadíssimo, na verdade. Vamos com essa tirar uma situação toda. carta para ver se eles vão fazer isso, Vamos ver uma se e é- outra se vai dar certo. Se é bom, se não é. Então, bom, primeiro, se eles vão fazer essa parceria. Vamos ver. E se vai dar certo, que é uma outra questão, se vai dar certo de audiência, o público vai aceitar. Falei? Ixi, Maria. Ó, negociações existem. Olha, a canetinha. Mensagens para lá e para Aguarde. cá, telefonemas, reuniões, contatos. Mas a segunda carta que a Kátia tirou... Ó, a primeira, então, só para os meninos isso, fechar aqui, ó. Isso. A segunda, Carta dos os ratos. ratos. Ai, Eu acho lembro muito bem. difícil que essa negociação vá adiante tão rápido ou que saia uma coisa muito boa disso. Eu acho que tem ressalvas não aí. aceita, Não né? aceita. A Carta dos Ratos fala de pouco retorno, de pouco ganho material. Não é por aí o caminho. Sabe aquela história? Antes pouco com Deus do que muito sem Ele? Isso. Ou quem muito quer, nada tem. Pois é. Me veio isso também na cabeça. É sabido, isso ao longo dos anos, hein? O Silvio Santos nunca foi muito fã do jornalismo, verdadeiramente. Sim. Ainda É- mais desse Mas isso há jeito. anos, coisa de 30, 40 anos mesmo. Ele nunca foi muito fã. Pra você ter uma emissora de TV até, é obrigatório que você tenha Sim, um tem jornal. uma- Teve uma época que realmente só existia um jornal por obrigação, porque não era a linha dele. Não é A o gente foco, percebe, né? o Silvio é aquela coisa Então, de mas É vai auditório. mudar. auditório, é entretenimento puro. Então ele já não é a grande paixão dele, não é o jornalismo, a essência do jornalismo. Agora, de repente, delegar essa parte Não, isso é pra quem terceirizar. entende, então. É terceirizar. Agora é o isso seguinte, a gente sabe que o Silvio é muito ativo na emissora, ele gosta de mudar Claro, ele é as o dono, coisas. né? Não, O ele dono da gosta bola de é ele. mudar as coisas. E aí, a partir do momento que ele passa isso, o departamento de jornalismo para a CNN, quem vai cuidar é o Douglas Tavolaro, que também é muito engajado e também tem a ele pode ser tem outro engajado. detalhe. Tem. Mas manda quem pode, obedece quem tem Mas, juízo. aí é o detalhe. É isso que você vai falar? Não, eu ia falar, mas pode falar. Não, pode falar. vou- Peraí, o Douglas não é da Record? O Douglas Era. saiu da Record. Ele é o saiu CEO Ai, da foi CNN. pra lá, é CEO da verdade. CNN. Agora é da CNN, Conta o mas que ele fez não na é época da SBT. Record, Não, Cíntia. então tá, eu começo e você termina. Vai. Isso piora, viu? Isso piora a situação. Por quê? Porque o Douglas Tavolaro, que é o CEO da CNN, ali, o grande presidente, em 2017, ele era da Record. Ele era o vice-presidente de jornalismo da Record. Quem era da Record em 2017, Rafa? Em 2017 era Marcão do Povo? Sim, o que aconteceu com o Marcão do Povo em 2017? Marcão do Povo fez um Ah, eles não se comentário bicam, sobre né? Ludmilla, lá no Balanço Geral do Distrito Federal. Quem lembra? demitiu o Marcão do Povo da Record? É, Douglas Tavolaro. Douglas Tavolaro. O mundo e suas voltas. Então, mas aí vocês me levantaram uma outra lebre. Lá estamos nós cuidando da vida dos outros, né? Veja só, se o diretor de jornalismo da CNN era da Record, e existem pessoas que diziam, eu não sei porque eu não conheço ninguém de lá, mas o que se dizia quando a CNN nem tinha sido inaugurada ainda, não se falavam. Eu acho que migrou muita gente Muito da da Record Record. para a CNN. Não é só o Douglas Tavolaro. Então, Ele de levou uns direção e tudo 4. mais. É, ele levou Tinha uns até 4. gente que dizia, será que a CNN não é um braço da Record? Sim. Aí o Silvio vai fazer um acordo
com uma empresa que, o que dizem, pode ser um braço da Record. Ah, mas até aí a relação do Silvio com o Edir Macedo tá muito boa. Mas é outra coisa, né? Do que eu locar metade da minha emissora para uma outra emissora. Concorrente. Mas é ali a cúpula da CNN mesmo é ocupada por grande parte dos nomes fortes da época da Record. E tanto assim, que o Gotino, quando foi chamado, quer dizer, teve todo um lance. Evaristo, que veio da Globo, mas assim, eles montaram um time muito grande, inclusive na época que a CNN tava começando, né? Estavam chamando os nomes, a gente conversou muito sobre isso, né? Assim, a gente falava isso. A gente falava assim, é muita gente popular, como Gotino, Evaristo e afins, William Vac, para estar num canal fechado a cabo. Então, deu certo. A gente falou muito isso. Então, mas talvez já tivesse esse plano de puxar pro aberto. Mas existe isso na notícia, de uma maneira geral, nas entrelinhas, desde o início, implementando, e quando foi colocado a CNN no Brasil, já era ali, sutilmente, no subconsciente do Douglas Tavolari de toda a cúpula, que realmente houvesse em algum momento uma fusão com o canal aberto. Isso não, mas já não chegaram a dizer que não era permitido legalmente? Então, não era permitido. Na fusão é a forma essa encontrada, parceria entendeu? pode. É a forma encontrada. O caminho é esse. Bom, não isoladamente. Eu acho assim, no meu singelo ponto de vista, a linha editorial de um jornalismo tem que seguir a linha editorial da emissora, como pensa a emissora. Se você tem um jornalismo que você terceiriza, então, em algum momento isso pode chocar e isso pode não bater. Mas ainda bem que nós estamos na Band. Que o jornalismo aqui é fantástico. Schneider, que é maravilhoso. Olha, toda a equipe de jornalismo. Eu tô falando, gente, de rádio, de televisão, de Band News. É uma linha editorial que todo mundo confia. Então, não dá pra gente pensar em simplesmente cifras, em dinheiro. Porque você pode... Nem ideologia, né? Nem ideologia. Então. Então, eu acho que, acima de tudo, a Band é conhecida pelo seu jornalismo imparcial e brilhante. Olha os debates políticos que são feitos aqui. As pessoas chegam na Band, reagem de uma forma diferente do que você vê em outras emissoras dos mesmos debates. Porque elas sabem que o peso é outro. É a história. É a história. É tradição. Eu cresci assistindo futebol na Band de domingo. Isso é histórico. E aí, a volta da Band com o esporte no domingo, volta à tradição que a gente quer continuar tendo de você saber o que você assiste na Band.